Ao longo da história, a ideia do fim do mundo provocou numerosas teorias. Algumas inspiraram esperança, outras até provocaram suicídios em massa. Várias reavivaram o histórico enfrentamento entre a fé e a ciência. Mas, de modo geral, todas previram um final que nunca chegou. No entanto, hoje, vários cientistas e estudiosos da Bíblia consideram a possibilidade de que o fim do mundo esteja próximo. A grande quantidade de informações e o acesso imediato que temos aos fatos que acontecem no mundo nos levam a crer que são signos e sinais de que a profecia realmente está se cumprindo. Segundo a tradição cristã, se acreditamos no anticristo na Terra, poderíamos afirmar que o primeiro selo já foi aberto. O segundo selo revela um cavalo vermelho, que significa a violência, a guerra, e que precisamente está descrevendo a guerra, a destruição da comunidade. O cavalo na América Latina, pelo menos no Cone Sul, era muito comum como meio de transporte. No Oriente Médio é muito mais restrito, há muito menos cavalos. Era um símbolo da realeza, de poder, da beleza, muitas vezes ligado também a forças negativas, forças poderosas que têm a ver, às vezes, com o orgulho divino frente à vontade de Deus. O Apocalipse fala de uma realidade permanente. A violência entre os humanos vem desde o Gênesis, desde o capítulo 3, quando Adão e Eva discutem quem foi o culpado. Desde então se instaura a violência. Não há época em que não exista violência entre os humanos, morte e destruição. Se levarmos em conta que as duas guerras mundiais do século XX fizeram mais de 80 milhões de vítimas, é evidente, não podemos deixar de concluir que o segundo selo já foi aberto. O terceiro selo trata da fome. Uma pessoa em cada 9, 13% da população mundial, passa fome, segundo dados do último relatório da ONU. Quando falamos do Cavaleiro da Fome, efetivamente podemos saber que no mundo sempre houve fome. Hoje temos 850 milhões de pessoas morrendo de fome no mundo. Mas a fome ameaçou o mundo. É um cavaleiro que cavalgou ao longo de toda a história de toda a humanidade. Cada novo selo é muito mais poderoso que o anterior e faz mais vítimas na Terra. Se tivermos em conta a fome que hoje existe na Terra, definitivamente podemos dizer que o terceiro selo do Apocalipse foi aberto. O quarto selo é um cavalo preto, que desencadeia muitas enfermidades, a peste. E é algo que também pelos meios de comunicação conhecemos globalmente. Sabemos bem o que está se dando com as epidemias, com as endemias no mundo todo, e certamente nos faz refletir que isso estava anunciado ou estava dito no Apocalipse. O quarto cavaleiro do Apocalipse representa as diferentes pandemias que aconteceram no mundo. Podemos também situá-lo ao longo desses 20 séculos, desde a peste antonina, do ano 160 d.C., até a época de Justiniano, em que houve outra pandemia importante. No século XII, houve a peste bubônica, e no século XIV, a peste negra. Como resultado, a população da Europa perdeu 1/4 de sua população. É muito interessante porque há uma parte do livro do Apocalipse que diz que 1/3 dos homens morreriam. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens. Pelo fogo, pela fumaça e o enxofre que saíam de suas bocas. E houve momentos na história em que literalmente morreram 1/3 ou 1/4 dos homens. E na nossa época, já no século XXI, estamos diante do H1N1 ou diante da epidemia da AIDS. Ou o risco de uma guerra bacteriológica. Tudo isso tornaria perfeitamente textual uma praga como o quarto cavaleiro do Apocalipse. Alguns especialistas afirmam que todas essas doenças são sinais de que o quarto selo já poderia estar aberto. Segundo o Apocalipse, os 7 selos vão deixando em seu caminho guerra, fome, morte e destruição. Com cada abertura, o fim dos tempos e a batalha final parece estar mais próxima. O quinto selo não menciona uma forma de destruição como os outros, mas descreve o pedido dos mártires para que chegue a hora do juízo final. Mártir em grego significa testemunha. Esse quinto selo representaria os crentes de toda a história que estiveram dispostos a pagar com sua vida a afirmação de que Jesus é o Senhor e o Salvador. Eles clamam a Deus pelo fim da perseguição, pelo fim da destruição. E é isso que nos revela o quinto selo, a visão dos santos, pedindo o final dos tempos. No entanto, a resposta é o que há de mais tremendo no Apocalipse, o mais difícil de aceitar e acreditar. Há que se cumprir o número. Eles devem ter paciência, porque a destruição vai continuar, ninguém sabe quanto tempo. Mas o cristão precisa confiar que Deus sabe quando e como vai terminar. Segundo algumas interpretações, os infortúnios mencionados nos primeiros selos, a fome, as guerras e as doenças, já aconteceram. E, pelo contrário, os fatos prenunciados pelo sexto selo, o mais temível e dramático de todos os narrados no livro do Apocalipse, estaria por acontecer. E para muitos, suas consequências são impossíveis de conter. Quais são essas catástrofes? De que tempos estamos falando? Há alguma possibilidade de deter essa contagem regressiva? E quais são os desastres descritos no sexto selo do Apocalipse? Fala de cataclismos e de fenômenos naturais, que também são destrutivos para a comunidade perseguida.
mas que refletem de modo mais direto que é Deus quem controla a história. Porque é Ele que, nesse caso, desencadeia os fenômenos naturais. Nos 4 primeiros cavaleiros, quem os desencadeia são os inimigos. Mas, nesse caso, é Deus mesmo quem controla a natureza. Em toda a Terra vai haver um grande terremoto que dará origem ao começo desse cataclismo apocalíptico. As profecias apocalípticas têm um espaço próprio no livro mais importante da história, a Bíblia. Depois das catástrofes do 6º selo, o texto descreve a abertura do 7º, em que 7 anjos tocarão 7 trombetas e 7 taças serão derramadas. Esse selo anuncia o fim dos tempos e a batalha final. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Na verdade, o 7º selo supõe o fim da história, o fim das perseguições, o triunfo dos eleitos, a derrota dos malvados, da besta, do dragão, etc. O Apocalipse também mostrou, ao longo de todo o texto, que quem comanda a história é Deus. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. O aumento da grande quantidade de terremotos que vem acontecendo desde 2009 é um fenômeno que a ciência investiga, e para o qual ainda não pôde dar uma verdadeira explicação. Os textos messiânicos ou apocalípticos podem ser lidos de várias formas, e sempre em cada geração aos que dizem que está para acontecer, porque isso faz alusão a Obama, faz alusão a Putin, faz alusão à crise econômica, e isso fala de tal guerra, ou seja, sempre houve pessoas que tentaram interpretar os textos e focalizá-los. Na seita do Mar Morto, há um tipo de literatura que se chama Pesher, que é a interpretação, por exemplo, do profeta Habacuque ou outros, e aí eles fazem isso, há um texto bíblico e eles agregam, essa figura é tal pessoa que existe hoje, ou seja, querem ajustar o texto e adaptá-lo, ou dizer, viu, isso explica o que está acontecendo hoje em dia. No início do século XX, começaram a surgir os primeiros sismógrafos e assim começamos a ter um registro mais exato da atividade sísmica até o presente, com melhores equipamentos e uma maior quantidade de equipamentos para registrar a atividade sísmica. E assim podemos verificar com maior precisão todos os sismos que ocorrem no planeta. O 6º selo do Apocalipse descreve um grande terremoto e também a ideia de que os céus se revolveram como se formando um rolo. Agora, é claro, toda a descrição desse selo é feita com as palavras da cosmogonia antiga. Os mais céticos afirmam que faltam muitos anos para o fim do mundo. Para outros, a destruição global através de vulcões e terremotos é iminente. A essência desses símbolos continua sendo vigente, na ideia de que a história tem de terminar para dar início a um mundo novo. Vários intérpretes concordam com a análise de alguns cientistas. Vivemos em tempos apocalípticos e o fim do mundo pode começar a qualquer momento. Vamos assistir a um final do mundo dos tempos bastante forte e muito caótico. O sol, a lua, as estrelas vão cair. E Jesus irá se estabelecer na terra e vai separar os que o seguiram dos que não o seguiram. O Apocalipse é o livro mais antigo e controvertido da Bíblia. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, vários profetas descreveram como seria o mundo em tempos apocalípticos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. No Evangelho de Mateus, nos capítulos 24 e 25, utiliza-se essa expressão literária para falar do final dos tempos, mas utilizando o personagem de Jesus. O povo cristão não deveria ter medo de ler o Apocalipse, porque é para aqueles que não foram fiéis a Jesus. Se eu fui fiel a Jesus, estarei do lado daqueles que irão se salvar. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel também faz parte desse mesmo gênero literário, escreveu alguns de seus fragmentos e de maneira apocalíptica, e também aqui podemos reconhecer esse aceleramento dos processos humanos, dos processos históricos, que de fato na época em que Daniel escreveu não se podia imaginar a quantidade de conhecimento acumulado, as possibilidades tecnológicas acumuladas e também os recursos humanos acumulados. E simultaneamente a isso, o desgaste do planeta, o desgaste das relações humanas, a quantidade de habitantes, tudo isso evidentemente influi e estamos num tempo de aceleração e isso é indiscutível. A cada minuto somam-se cerca de 2.000 páginas ao conhecimento científico do homem, e uma pessoa precisaria de 5 anos para ler todo o material que é produzido a cada 24 horas. Temos carros que chegam a 350 km por hora e aviões que ultrapassam a velocidade do som. Um ritmo de vida incomparável ao que se elevava há 2.000 anos. As visões no livro de Daniel estão entre os grandes mistérios apocalípticos. São símbolos de que a sociedade humana em sua história chegará a um ponto tão instável
que ela própria vai desmoronar. Tudo isso está simbolizado por um cataclismo, como acontece em toda a literatura apocalíptica. É a vinda do Senhor Jesus no final dos tempos, como juiz da história e da vida de todos os seres humanos. É verdade que nosso momento histórico tem uma peculiar consciência da decadência da história humana. Entendemos o que é o fim do cosmo, também imaginado do ponto de vista físico. Podemos falar dessa expansão do universo que tende a um esfriamento global, não um aquecimento global do planeta, porém mais amplamente, e podemos imaginar, sabemos que a Terra, nosso lugar onde desenvolvemos a história, é decadente. Havia 3 visões básicas do fim da história. Uma visão que se chama utópica, que chegará ao fim dos tempos e o cordeiro viverá com o lobo, e a criança brincará com a serpente, e a destruição cessará, ou seja, uma visão idílica da paz universal. A outra visão é restaurativa. Então é uma ideia segundo a qual a época messiânica é a restauração do reino de Davi, ou seu equivalente. Ou seja, uma época em que Israel viverá em paz com seu próprio estado, um estado poderoso. A terceira visão é que é uma visão catastrófica. Crê que antes do final da história e da paz, haverá uma época terrível de guerras, de lutas que tem um valor simbólico no mundo ocidental, o Armagedon, que usa como término da luta final. Pode-se estar no meio do Armagedon e ver esse lugar, que é uma cidade que teve uma grande história na época bíblica, a cidade de Meguido. Então, nessa visão, antes que venha o bem e a paz, haverá uma época terrível de sofrimento, de guerra, de lutas. Além da referência precisa no 6º selo, há outra citação bíblica que menciona luas de sangue como um sinal do fim. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, fala de uma lua vermelha. No entanto, se refere ao Antigo Testamento, algo que está anunciado no Antigo Testamento. Pois em muitos livros do Antigo Testamento fala-se do fim, sobretudo da vingança de Deus ou do dia de Yahvé, em termos apocalípticos. E esse gênero literário utiliza imagens cósmicas tremendistas. Sem dúvida, cria uma imagem que havia no Antigo Testamento para simbolizar algo catastrófico, uma intervenção de Deus especial. Alguns se baseiam em dados científicos. Outros na fé e em sua própria interpretação desses textos sagrados. Muitos afirmam que estamos a caminho de abrir o 7º selo e que começou a contagem regressiva.